As pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas viram que realmente o Espírito Santo é uma pessoa que existe. Então, são pequenos, muito pequenos avivamentos. Quando você explica a palavra de Deus, você ensina essa palavra de Deus e você ministra a presença do Espírito Santo nas pessoas. Ministra o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. E você vai até as pessoas, impõe as mãos sobre as pessoas, unge os enfermos com óleo, em nome do Senhor. Professor da escola bíblica dominical é para fazer isso. É para praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Então, encha-se orando em línguas, orando muito tempo em línguas. Jejue, ore, interceda pelas pessoas. E ore por essas pessoas, para que eles conheçam mais de Deus. Para que eles tenham contato com Deus. Para que eles realmente vejam a ação de Deus na igreja. É possível ver a operação de Deus, a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta de maneira visível. As curas são visíveis, as pessoas são curadas, é uma manifestação. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, é uma manifestação exterior, é visível, audível e visível. Profecias são aí audíveis. Os milagres são vistos. Então não fique nesse negócio, irmão, sentir Deus, que negócio é esse? Ver Deus. Você não apenas percebe espiritualmente as coisas de Deus, mas essas coisas de Deus também acontecem fisicamente. São construídas no reino espiritual pela oração, pela intercessão. E elas aparecem aqui na terra, se manifestam aqui na terra. Então Deus vem até nós com sinais visíveis. Olha lá, Filipe pregava em Samaria e as pessoas viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Então vê e ouve. São manifestações poderosas do Espírito Santo. E nesses últimos dias nós estamos vendo aí um derramar do Espírito Santo maravilhoso. É uma coisa assim inacreditável para as pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Nós temos visto assim pessoas que a gente nem ainda explicou direito a palavra de Deus e as pessoas já estão sendo batizadas com o Espírito Santo assim rapidamente. É um desejo que existe e que só precisa de alguém incentivar as pessoas a terem esse contato com o Espírito Santo. Então, faça isso, professor da escola bíblica dominical. Ore pelos alunos da sua classe para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Ore intercedendo para que eles recebam um dom do Espírito Santo. Incentive-os a orarem, jejuarem, a buscarem essa presença poderosa de Deus, essas manifestações poderosas de Deus na igreja. Os dons são para todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Todos. Não é para um, ou dois, ou três. São para toda a igreja receber. As crianças devem ser batizadas com o Espírito Santo. Os adolescentes, os jovens, os juvenis, os jovens, os adultos, os idosos, todos devem receber. E todos devem buscar os dons do Espírito Santo e os dons terem aí a operação dentro da igreja. Todos devem ser usados. E a igreja deve marchar unida e fazer cultos aí pela rua, fazer cruzadas evangelísticas, evangelismos, e aí deixar fluir esses dons para que as pessoas sejam abençoadas, tanto recebendo a salvação, que é o mais importante, mas também as manifestações de curas, profecias, milagres, as manifestações do Espírito Santo. Então nós temos aí que o Espírito Santo, nessa lição, como agente capacitador da obra de Deus. Agente, o que é? É aquele que age, ele é uma pessoa, ele age, ele está aqui para fazer alguma coisa, ele está aqui para nos capacitar, nos
equipar para fazer a obra de Deus. Então a palavra-chave aí da lição é capacitação. O que é isso? É o ato ou efeito de capacitar, habilitar para alguma função. Então veja bem, ele age e ao mesmo tempo está o quê? Capacitando. Então quem é que age? É um agente, ou seja, é a pessoa que age. Então o Espírito Santo age e faz o quê? Ele capacita o crente para a obra de Deus. Então você precisa urgentemente ser batizado com o Espírito Santo e precisa urgentemente desejar ser equipado, capacitado para a obra de Deus através dos dons do Espírito Santo. Olha, os dons deveriam ter aí todos sendo manifestos em cada congregação. Os crentes, todos os crentes deveriam ter pelo menos um dom do Espírito Santo agindo aí através dele. Cada crente precisa pensar seriamente nisso. Nós vamos num círculo de oração, não vemos ninguém orando, dizendo: Senhor, nós estamos aqui hoje para pedir dom do Espírito Santo. Espírito Santo, capacita-nos para a obra, dá-nos dons. Nós não vemos isso. Nós vamos em reuniões ministeriais e nós não vemos esse tipo de oração. Não vemos esse tipo de ensino, de estudo, de busca. Nós vamos aí por toda parte, mas nós não vimos até hoje uma igreja que está reunida exclusivamente na busca de dons espirituais, de capacitações do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Nós não entendemos por quê. Então nós temos que valorizar mais, buscar mais. Paulo diz: buscai diligentemente, buscai ardentemente o que? Os dons. E ele diz: o principal é o de profetizar. Mas aí tem um monte depois desse. Então, temos lá 9 dons do Espírito Santo. São exclusivos, capacitações exclusivas do Espírito Santo para a igreja. Nós temos dons do Pai, temos dons do Filho. Os dons do Filho são exclusivamente o que? Os ministérios, né? As funções. Temos lá 5 ministérios. Temos aí 1 Coríntios falando sobre os dons de Deus Pai. Então são o que? São ofícios, são pessoas escolhidas por Deus para fazer alguma coisa. Temos aí até dentro da área de contribuição financeira, Deus escolhe pessoas e capacita essas pessoas para esse tipo de trabalho. Então são várias áreas, né? Então são dons de Deus Pai dados à igreja, são pessoas dadas com alguma função dentro da igreja. Tem os dons de Cristo, são os ministérios da igreja. E tem as capacitações do Espírito Santo para que a obra de Deus seja realizada, que são os dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo são aí 9, que nós estudamos em 1 Coríntios capítulo 12. Então tem lá a palavra de sabedoria, alguma coisa revelada por Deus que é no futuro, que vai acontecer ainda. Temos aí a palavra de conhecimento, alguma coisa conhecida em outra parte e que é revelada onde nós estamos. Palavra de conhecimento ou da ciência. Temos aí discernimento de espíritos, tanto para saber que existe aí o espírito maligno se apoderando de uma pessoa. Então, para discernir, por exemplo, uma profecia, se ela veio aí de Deus, se ela veio do próprio homem ou se ela veio de Satanás. Para discernir as coisas, saber de onde está vindo, qual a origem na realidade das coisas que são ensinadas, né? São pregadas, são faladas e são feitas. Então temos que ter esse discernimento. E temos aí esses aí dons de revelação, né? E nós temos os dons de poder, que são o quê? Fé, uma fé não humana, não a fé para sentar na cadeira ou para andar na rua, ou mesmo a fé para a salvação. Não é essa fé, mas é uma fé que Deus coloca em nós para nós crermos de repente que o impossível
pode se tornar possível. Por exemplo, aí orar e um morto ali, e você ora e o morto levanta. Para você ter coragem de orar para esse morto levantar, é uma fé que Deus coloca, uma fé sobrenatural. Todos os dons são sobrenaturais, você não aprende. Tem gente que pensa que o dom, palavra de sabedoria, é uma sabedoria humana, você vai estudando a Bíblia, entendendo, e Deus vai te dando essa sabedoria. Não é isso. É uma revelação. Aí é uma coisa sobrenatural. Deus lhe dá uma revelação de uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, voltando lá onde nós estamos agora, no dom de fé, é uma fé sobrenatural. Você de repente acredita que o impossível se torna possível. E tem muita gente sendo aí, ressuscitado aí. Muita gente morrendo e sendo ressuscitado. Existe muito isso aí acontecendo pelo mundo afora. Depois nós temos aí milagres ou maravilhas, que são o quê? Ações de Deus na natureza, naquilo que é normal, Deus age. Veja bem, um aleijado, nasceu aleijado, é natural que ele morra aleijado. Então quando você ora e ele levanta, não é dom de curar, isso aí é maravilha, é milagre. Alguém nasceu cego, você ora e ele passa a ver, é um milagre. Se ele nasceu cego, ele vai morrer cego, naturalmente. Por exemplo, você está pregando, começa a chover, fazer muito barulho, e você ora e a chuva para, é um milagre. Deus é agindo na natureza. Então sempre o milagre tem a ver com a mudança na natureza. Alguma coisa que seria natural, normal, e Deus age e reverte isso. Deus age em qualquer área, tem poder para mudar qualquer situação. Talvez você diga, eu não tenho jeito para mim. Nunca vou ser um pregador. Nunca vou poder fazer a obra de Deus. Isso não existe para Deus, não existe impossível. Deus pode pegar qualquer pessoa que se dedique a Ele, que se entregue totalmente a Ele e mudar completamente essa pessoa. Pode fazer da pessoa mais ignorante que existe uma pessoa muito sábia, inteligente. Pode fazer uma pessoa que não sabe falar, de repente, começar a falar muito bem. Então, só você se entregar a Deus. Então, são milagres. E existem dons de curar. Como as doenças são muitas, então, existem aí algumas pessoas específicas para determinadas doenças. É o que a gente vê na prática. Alguns são mais usados para determinadas doenças, por exemplo, do coração. Outros são mais usados para determinadas doenças aí de coluna, né? Então são pessoas que são aí capacitadas pelo Espírito Santo. E geralmente para grupos de enfermidades, doenças determinados pelo Espírito Santo. Pode aparecer alguém que é usado aí para todo tipo de doença, tudo bem. Mas pode ser que não. Nós vamos ver, por exemplo, que Paulo orava, as pessoas eram curadas, por todo lado. Mas ele diz, olha, eu deixei lá o Trófimo doente em Mileto. Como deixou doente? Porque ele não orou e o jovem não foi curado? Porque ele orou e Deus não curou. Ele não tinha poder, não era dele para curar todo tipo de enfermidade. Então, são coisas que nós vamos vendo na prática. Você deve buscar um avivamento onde você congrega. Comece você orando todo dia, em línguas, orando e pedindo, buscando um avivamento. E você vai ver todos esses dons em operação na sua própria congregação. Depois nós temos aí, depois de vermos aí os dons de revelação e os dons de poder, nós temos aí os dons de inspiração, que são os dons da fala, né? Tem a profecia, que vem para exortar, consolar, edificar. E temos aí, a profecia pode vir de 3 lugares, ela deve ser julgada por causa disso. A pessoa é usada para trazer uma mensagem para a igreja ou para uma pessoa, e deve ser julgada, porque muitas vezes a pessoa pode estar falando dele mesmo, muitas vezes a pessoa pode estar sendo até usada por Satanás, e algumas vezes a pessoa realmente está sendo usada por Deus. Então deve ser julgada.